facilidade com que nós mudamos de humor é impressionante, por vezes assustador. Nós amamos, aborrecemos, exaltamos, degradamos, subimos nas alturas da alegria e descemos às covas da depressão com muita facilidade. E em termos espirituais, isto provavelmente não deveria ser assim, mas a verdade é que é. E o povo de Israel é um exemplo, e a igreja não será tão diferente assim. Gostaríamos que fosse, mas nem sempre será tão diferente assim. Israel é um paradigma bíblico desta verdade. E depois de virmos na semana passada o povo, talvez no topo da alegria, a vitória sobre o seu inimigo, a exaltação, o cântico, a dança, a celebração, hoje nós vamos ver que as coisas nem sempre correram tão bem. Êxodo capítulo 15, vamos ver o que é que acontece com o povo logo a seguir. Logo a seguir, à alegria, à celebração e à vitória. Versículo 22 diz assim: Depois do quê? Depois de passarem o Mar Vermelho e de terem aquela grande celebração e a dança e a festa, enfim. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Vamos recordar, irmãos, nós vimos no mapa que existem principalmente 2 possibilidades maiores de trajeto para o povo indo atravessar o Mar Vermelho. Vimos os irmãos que existe um caminho comum, reconhecido por muitos como possível, chamado o mais tradicional, que é aquele que saindo desce diretamente e, portanto, atravessa o Mar Vermelho nesta primeira divisão, que seria o Golfo do Suez. E, portanto, atravessa logo ali e desce em direção ao sul da península do Sinai. Existe uma hipótese alternativa que eu disse aos irmãos que tem ganhado muita força hoje em dia, que é aquela que diz que eles atravessaram todo o norte da península do Sinai e foram dar ao outro lado, chegando por cima do Golfo de Áqaba à região da Arábia e voltando em direção ao mar. Pararam ali, atravessaram o Mar Vermelho de volta ao Monte Sinai, e este trajeto de volta é que teria servido ao faraó para dizer: estão confusos, perderam-se. Então foi ter com eles, e eles atravessam ao contrário, do deserto lá da Arábia, de volta ao deserto do Sinai. E neste caso, eles atravessariam o Golfo de Áqaba. São 2 possibilidades. Bem, uma vez de volta à terra, nós sabemos, temos uma noção, mais ou menos, de quanto tempo teria-se passado. Portanto, o povo gastou 3 dias no deserto, até parecer que estava perdido. Nós teremos que contar mais uns 2 dias, aproximadamente, para a passagem do deserto. O deserto não foi passado assim, aliás, o Mar Vermelho não foi ultrapassado de um dia para o outro. Portanto, agora temos aqui mais 3 dias no deserto. O que significa que eles chegam a Mara 8, 9 dias depois de terem saído do Egito. Portanto, estaremos mais ou menos no dia 23, tendo em conta que eles saíram no dia 15, certo? Dá mais ou menos isto. Quando usam a palavra deserto aqui, os irmãos devem entender que nós não estamos necessariamente falando de deserto areia. Quando nós pensamos em deserto, pensamos no deserto
do Saara, só areia. Não, não é necessariamente isto. Quando falamos em deserto aqui, o texto bíblico está a falar sobre terra não cultivada. A ideia de deserto é terra não cultivada, portanto, terra que não é trabalhada. O que pode significar terra agreste, que pode servir eventualmente para pastagem, porque lembremos que o povo saiu com os seus animais e tem muito gado que precisa ter pasto para comer. Mas haverá alguma vegetação, não será tão fácil de encontrar água, não é floresta, mas também não é deserto de areia só. É uma terra agreste que não foi trabalhada. E o povo começa a sentir falta de água. Evidentemente que a água seria das primeiras coisas que faltaria. Eles teriam trazido consigo, provavelmente, cantis, enfim, tinham carregado água de alguma maneira, mas a água acaba. Já se passaram 8 dias, uma semana, portanto a água acabou. E quando eles chegam a este local onde há água, diz-nos que a água era salobra. O local identificado como Mara é um local realmente com este aspecto um pouco agreste, um pouco desértico. Hoje em dia o local é chamado de Ein Harawá ou Wadi Amará e fica a cerca de 75 km a sul do extremo do Golfo de Suez. Portanto, se eles voltaram, eles fizeram outra vez. Tinham feito todo o trajeto para lá e depois voltaram toda vez para cá. E agora eles vão descer. Gabriel, podes pôr a imagem anterior? Eles vão descer então, voltaram outra vez para cá e vão descer junto ao Mar Vermelho. Estão a ver ali a indicação de Mara? Verificaram? Está do lado de cá, portanto, eles teriam parado mais ou menos ali, 75 km a sul do topo, digamos, da parte extrema norte daquilo que é o Golfo do Suez. E chegaram ali, encontraram água, mas as águas eram salobras. E o povo então vai reclamar e começar a discutir com Moisés. Há a tradição de que os beduínos conheciam plantas medicinais que podiam ajudar a concentrar o sal. E, portanto, pegando água salobra e pondo essa planta na água, essa planta teria o efeito químico de concentrar o sal e transformar a água em algo mais fácil de beber. É aí que se baseiam as pessoas que querem dizer que foi isto que Moisés fez nesta altura. O problema é sempre o mesmo, irmãos. Não estamos a falar de aguinha para 2 ou 3 pessoas beberem. Estamos a falar em água para uma multidão de 2 milhões de pessoas. Portanto, aqui a utilização de algum tipo de erva ou de algum tipo de madeira que pudesse ajudar, certamente tem também um aspecto de Deus estar a agir de uma forma sobrenatural. O episódio marca o início das murmurações do povo de Israel e também a mão poderosa de Deus em abençoar. A murmuração é triste, porque prova que este povo tinha uma memória muito curta. Havia 3 dias, eles tinham saído ao fim de 3 dias de ver as pragas do Egito e já estavam a murmurar. E agora faz 4 dias que eles viram Deus abrir o Mar Vermelho e já estão a murmurar. Ou seja, esquecemos muito rapidamente as bênçãos do Senhor. Mas outra coisa que é de notar neste texto é que Deus se apresenta como aquele que traz a cura. E porquê que isto é significativo, irmãos? Porque é assim, nesta época e dentro da compreensão destes povos, os deuses eram bastante limitados. Havia deuses para doenças e havia deuses para cura. Mas um Deus que fazia uma coisa não fazia outra. Havia um Deus para o dia do sol e havia um Deus para o dia de tempestade. Havia um Deus para a terra e havia um Deus para o mar. E o Deus de Israel vai-se mostrar sistematicamente um Deus que é do sol e é da chuva, que é da terra e é do mar, que é da montanha e é do vale, que é da doença e é da cura. Portanto, o mesmo Deus que tinha trazido as enfermidades ao Egito se apresenta como o Deus que também cura. E neste aspecto, isto é uma novidade para a realidade que eles estavam acostumados. Jeová Rafá, o Deus que cura, no sentido de tratar das doenças físicas. Vamos deixar que fique bem claro, irmãos, aqui quando estamos a falar de cura, estamos a falar de cura física, não é cura espiritual. Estamos a falar de doenças físicas e de cura física. Portanto, a ideia de que quem bebeu as águas de Mara ficou doente, passou mal, porque estas águas eram águas salobras e que não fariam bem à saúde. A palavra Mara significa exatamente amargo ou amargoso, e os irmãos lembram-se que vai ser a palavra usada
por Noemi, lá no livro de Ruth, quando ela voltar a Belém, ela tinha aqui um nome tão bonito, que Noemi significava prazerosa, e quando ela volta ela diz, não me chamem mais Noemi, não é? A minha vida foi tão dura, tão difícil, chamem-me Mara, chamem-me amarga, porque a minha vida foi salobra, foi amarga, foi cheia de angústia e de dificuldade. O povo sai então de Mara, caminha cerca de mais alguns quilómetros em direção a sul, cerca de 15 quilómetros, e encontra o Adigarandel, que hoje é conhecido como Elim. Já é um local um pouco mais agradável, havia e ainda há quantidade de palmeiras nesta região e também muitas fontes de água boas, e o povo aqui pôde descansar um pouco. Continuamos a leitura, capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Sim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Portanto, mês primeiro foi o mês em que houve a Páscoa, no dia 14, dia 15 foi o dia que eles saíram, estamos no dia 15 do segundo mês, ou seja, passou-se um mês desde que eles saíram do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, e os filhos de Israel disseram-lhes, quem nos dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmureis contra Ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. 1 gomer por cada cabeça. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem nas suas tendas. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque quando aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeros por cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozei-o, e o que quiserdes comer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, pondo em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá.
E aconteceu, no 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como a semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem dado. Encherás um gomer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte de um efa. Aproximadamente 2 litros, 2 litros e meio, provavelmente. O povo saiu então de Elim, agora em direção ao Sinai. Provavelmente o que aconteceu foi que, durante a primeira parte da viagem até aqui, eles simplesmente foram descendo ao lado do Mar Vermelho, junto à encosta do Mar Vermelho. A terra tinha, apesar do calor, tinha alguma brisa marítima e tinha alguma umidade. Agora eles viram em direção ao oeste, a leste, viram em direção ao interior do deserto do Sinai, e a coisa começa a ficar um bocadinho mais complicada. Dia 15 do 2º mês, passou-se um mês desde que eles estão fora do Egito. A paisagem será mais ou menos parecida com esta. Eles estão numa região agreste, é uma região difícil, não é fácil o povo caminhar nesta região. É natural que depois de um mês, tudo aquilo que eles tinham trazido como alimento para comer, acabou. Não há mais comida, os farnéis acabaram-se. E o povo então começa a reclamar. E a reclamação é esta: se Deus queria nos matar, não precisava nos tirar do Egito. Podíamos ter morrido lá. Pelo menos morríamos de barriga cheia. Agora aqui nós vamos morrer sem ter o que comer. É triste, porque esquecer a bênção é relativamente comum. Esquecer a desgraça não é tão comum assim. Nós normalmente lembramos das coisas más. Mas este povo até a desgraça esquece. Esqueceram que tinham sido escravos. Esqueceram que eles eram espancados para trabalhar. Esqueceram que os seus filhos viviam sob a ameaça de destruição. Esqueceram que eles sofreram um processo de genocídio em que os seus meninos tinham que ser mortos à nascença. Esqueceram tudo. Em um mês já não se lembram mais que havia coisas más no Egito. De repente tudo ficou bom. Não é? No Egito tínhamos pão a fartar e as nossas panelas estavam cheias de carne. Não devia ser bem assim, mas pronto. De repente, a terra de onde nós saímos parece maravilhosa quando as coisas começam a ficar complicadas. E Deus então promete responder e vai providenciar aquilo que mais tarde vai ser chamado no livro de Salmos o pão dos céus ou o pão dos anjos. Ou seja, Deus literalmente vai mandar algo dos céus para eles. Este alimento vai ter algumas características muito próprias. Só vai aparecer pela manhã, vai aparecer na quantidade exata que o povo precisa, portanto vai dar justinho. Se colherem aquela quantidade que Deus disse, vai dar justinho para cada pessoa dentro de casa. Durante 6 dias, eles têm que colher. No 7º dia não vai haver, portanto o supermercado não está aberto no fim de semana, ele fecha no fim de semana, não vale a pena. Durante 5 dias só podem colher a quantidade suficiente para um dia, porque no dia seguinte estraga. Mas no 6º dia podem colher o dobro, porque não vai estragar no sábado. Ou seja, é confuso isto, não é? É muito difícil querer explicar isto de forma natural. É claro que existe quem queira explicar, não é, irmãos? O que é o maná? A explicação mais comum é esta. Existe, de facto, esta substância nesta região do deserto do Sinai. Há um conjunto de insetos que utilizam o melaço, o mel das tâmaras, e as tâmaras são comuns nesta região. E ao comerem a tâmara, eles depois excretam, literalmente,
uma substância meio melosa, que durante a noite cristaliza e que pela manhã tem este aspecto. Está numa mão, aquilo é uma mão por trás, certo? Esta substância é usada até hoje pelos beduínos do deserto como adoçante. Eles utilizam isto para adoçar o chá. Portanto, isto é passível de ser utilizado e isto existe. É a explicação natural que se tenta dar ao maná. Só há aqui um pequeno problema, não é? Quantidade suficiente para alimentar 2 milhões de pessoas é complicado. E depois também não se consegue explicar porque que no sábado não aparecia. E não se consegue explicar porque que durante 5 dias estraga de um dia para o outro e no sexto não estraga. E também não se consegue explicar como é que isto acontece durante o ano inteiro, quando isto realmente acontece naquela região, mas especificamente durante os meses de junho e julho, não é o ano inteiro. Porque há épocas do ano em que os insetos nem sequer existem. Portanto, esta explicação natural, que os irmãos poderão eventualmente encontrar alguém que simplesmente, seus ignorantes, imagina, Deus dava... Toda a gente sabe que havia um inseto que fazia... Ok, pronto, a explicação naturalista é esta. Corresponde àquilo que lemos no texto? Não. Mas pronto, pelo menos sabemos que ela existe e o que é que ela representa. A verdade dos factos, irmãos, é que este texto nos fala a respeito da provisão divina. Deus vai providenciar para o seu povo algo estranho, fora do habitual. Haveria gente dentro daquela multidão que já teria ouvido falar disto, mas eles não sabem o que é. Tanto que a pergunta que é feita é exatamente: que é isto? E esta pergunta em hebraico é maná. Maná é exatamente a pergunta: que é isto? Ou seja, o nome que eles atribuem à substância é exatamente o nome da pergunta: que é isto? E esta pergunta transforma-se no nome que eles vão utilizar. Podemos imaginar o povo a colher todas as manhãs, enfim, cerca de 2 litros, 2,5 litros por cada pessoa da família. O que este texto nos mostra, 2 coisas interessantes. Primeiro, a murmuração é interpretada como murmuração contra Deus. Moisés e Arão fazem a coisa ficar bem clara. Vocês estão a reclamar connosco? Quem somos nós? Fomos nós que tiramos vocês do Egito. Fomos nós que fizemos o mar abrir. Nós não temos poder para fazer nada disto. Vocês estão a reclamar é contra Deus. Cuidado. E depois temos aqui este episódio em que a glória de Deus se manifesta. Não fica muito claro no texto se realmente o povo vai ver uma manifestação gloriosa da presença de Deus na nuvem, específica apenas para que o povo pudesse perceber que Deus estava a ouvir as suas reclamações, ou se isto é realmente a primeira vez que eles veem o maná. Mas, de qualquer maneira, Deus responde ao seu povo de uma forma específica. Deus também responde, mandando para o povo carne, já que eles tinham reclamado que faltava carne, então Deus também manda carne. Manda carne através de codornizes. Outra explicação naturalista a respeito disto é relativamente comum. É sabido que as codornizes são aves migratórias e que migram entre a África e a Europa. Quando chega ao inverno na Europa, elas voam para a África. E quando vai chegando à primavera na Europa, elas voltam de África, vai ficar muito quente, elas voltam outra vez para a Europa. Este período, estamos em abril, início da primavera na Europa, seria a época das aves migrarem de volta para a Europa. E é sabido que grandes quantidades de codornizes a voarem, por vezes têm que parar, porque elas cansam-se e não conseguem continuar a voar. Isto é suficiente para explicar codornas o bastante para alimentar 2 milhões de pessoas. Pronto, se você fica feliz com esta explicação, tudo bem. Não precisa ser um fenómeno extraordinário, pode ser parte de um fenómeno natural. Existem imagens dos egípcios pintadas nas suas paredes em que se mostram caçadores a capturar codornizes no deserto, aparentemente nestes períodos de grande migração. É possível, é uma época propícia esta da migração, pode ter sido isto. O milagre aqui estaria na quantidade de codornizes e no timing exato em que elas apareceram. Por fim, irmãos, aí no capítulo 17, ainda esta primeira parte do capítulo 17, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim.
E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai. E eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos filhos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Portanto, o povo continua a marchar, eles agora estão-se a aproximar muito do Monte Horebe, terão andado cerca de mais 13 quilómetros em direção ao sul, e eles estão a 15 quilómetros aproximadamente de Jebal Musa, ou do Monte Horebe, do Monte Sinai. Refidim é identificado como esta região, esta é a rocha que está lá e que é identificada como a rocha da onde Deus vai tirar água. Este local vai ficar conhecido como Massá, que significa prova ou tentação, e Meribá, que significa contenda. E a ideia aqui é um termo jurídico. A palavra Meribá é um termo jurídico que diz respeito a discussão ou a debate em tribunal. É uma situação judicial. E Moisés é visto pelo povo como um traidor que traz o povo para uma viagem sem sentido no meio do deserto. Aparentemente a situação aqui é mais complicada do que as anteriores, porque aqui a murmuração do povo é tão grande que Moisés começa a ficar com medo. Ele está literalmente com medo que o povo o mate. E quando ele clama a Deus, ele diz: mas olha, eles estão quase a apedrejar-me, estão furiosos porque não têm água para beber. Se os irmãos olharem para o texto, vão perceber que a linguagem é jurídica, a acusação tem este caráter jurídico e a resposta de Deus também é. Nós vemos que o tribunal é montado, ou seja, Deus manda montar o tribunal, chama o povo e passa adiante deles. Portanto, vai haver aqui um júri para poder assistir. E também há testemunhas, porque são chamados os anciãos de Israel para que possam presenciar o que vai acontecer. Depois é interessante os irmãos perceberem aquilo que está aí colocado no texto, porque diz assim: eu estarei ali diante de ti, verso 6. Não é o homem que se põe diante de Deus, é Deus que se vai colocar diante do povo. E tudo isto é interessante, porque se os irmãos prestarem atenção na linguagem e no que está-se a acontecer aqui, Deus vai assumir a responsabilidade por esta acusação. É feita uma acusação, o termo usado é um termo jurídico, e Deus vai assumir a responsabilidade de responder à acusação, não Moisés. Deus chama um tribunal, convoca um tribunal, chama as testemunhas e se coloca no lugar do réu. A tal ponto, e isto é dramático, que Deus vai estar sobre a rocha. Os irmãos veem aí, diz o texto: e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. E depois de Deus dizer que vai estar sobre a rocha, Deus diz o quê a Moisés? Fere a rocha. Os irmãos percebem o que isto significa? Esta é uma linguagem da graça do Antigo Testamento. Esta é uma figura do que Jesus vai fazer por nós. Os culpados somos nós, mas Ele assume a nossa culpa, morre no nosso lugar. É o povo que está a pecar, é o povo que está a murmurar, mas Deus aceita a acusação, se coloca como réu e aceita a punição, porque Deus vai sobre a rocha, Deus está sobre a rocha e diz: fere a rocha. Quem é que está na rocha? É Deus. Fere a rocha. É impressionante, porque nós normalmente não olhamos para este texto assim. E quando olhamos para isto, lembrem-se, irmãos, Deus muitas vezes no Antigo Testamento vai ser chamado a rocha de Israel. E o salmista muitas vezes quando fala sobre Deus diz: o Senhor é a minha rocha, não é? Mas aqui a rocha vai ser ferida. A rocha que é Deus
que é a rocha de Israel, vai ser ferida. E isto é solene e significativo, porque é uma imagem do que Jesus vai fazer no Novo Testamento. E também, e aqui a gente levanta o véu para uma coisa que vai acontecer muito depois, nos ajuda a explicar um pouco porque foi tão grave que mais tarde Moisés, quando instado por Deus a falar à rocha, fere a rocha novamente. Percebem? Há muitas coisas ligadas a isto. Nós normalmente lemos o texto e interpretamos rapidamente e dizemos, coitadinho do Moisés. Coitadinho do Moisés. Mas há implicações aqui grandes por trás desta história. Aqui foi dito, e Deus assume a responsabilidade, mas naquele segundo episódio não. Porque aqui Deus está assumindo esta posição, não era o caso naquela outra história. Seja como for, é algo extraordinário, irmãos, e sempre impressionante para nós. Que povo difícil, que questiona, mas será que Deus está entre nós ou não? Depois de tudo o que Deus tinha feito, ter sido tão visível a mão do Senhor, e este povo continua a murmurar, e continua a duvidar, e continua a questionar. E Deus, em vez de ficar zangado e irado com eles, o Senhor ainda vai e assume a culpa que não tem, e assume a punição, fere a rocha. Mas quando a rocha foi ferida, Deus deu água ao seu povo. Uma última ideia que poderia ficar para nós, e talvez possamos terminar com ela, porque ela é mais positiva. Quando Deus responde às nossas orações, Ele sempre responde com o melhor. E quando nós pedimos água a Deus, Ele não nos dá água qualquer, dá-nos água mineral. Não é? Não era uma água qualquer, era água da rocha, era água boa, era água pura, era água mineral, era água de qualidade. E eu não tenho dúvida de que a água que aqui jorrou era realmente a água pura e a água extraordinária. Há tentativa de explicação naturalista, evidentemente, mas nunca foi encontrada nenhuma fonte de água nestas regiões. Portanto, teremos que entender que Deus providencia para o seu povo de forma extraordinária. Muito bem, o povo está no deserto, o povo está-se a aproximar do monte aonde vai receber o contato, aquela primeira experiência tremenda de comunhão direta com um Deus que fala com o povo. Mas antes disso, eles vão ter que enfrentar um grande inimigo, um adversário muito perigoso, um povo mau e um povo habituado à vida no deserto, um povo que vivia do saque, do ataque às caravanas. Mas isto fica para a próxima semana, se nós tivermos vida e saúde e aqui estivermos.